Diante do significativo avanço de tropas russas no nordeste do seu território, a Ucrânia reagiu e lançou diversos drones contra vários alvos em território russo. Se você quiser entender esse e outros assuntos das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal. Faça aí sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Pessoal, olha só, manchete da sexta-feira, 17 de maio. Grande ataque de drones ucranianos causa incêndio em refinaria na Rússia. Sofrendo a pior ofensiva russa desde que Vladimir Putin invadiu o país em 2022, a Ucrânia buscou mostrar reação nesta quinta e sexta-feira, ao promover mega-ataques com drones contra vários alvos russos. Então, voltando aqui na manchete, apesar do título dar ênfase a um ataque a uma refinaria, os alvos foram diversos. Inclui não apenas refinaria, como também uma base aérea na Crimeia, vou te mostrar já já, e também a infraestrutura de eletricidade do país, no caso da Rússia, né? O intuito ucraniano é, de alguma forma, conseguir aí, talvez, fragilizar essa infraestrutura, sobretudo petrolífera, dos russos. O Ministério da Defesa russo afirmou em comunicado que abateu 51 drones que atacaram, drones aéreos, lembrando que existem também drones aquáticos, tá? Gravei vídeos já falando sobre o tanto que eles têm sido úteis à Ucrânia na região do Mar Negro. Mas continua, os russos então abateram 51 drones aéreos na Crimeia, 44 drones na região de Krasnodar, 6 sobre a região de Belgorod e outros sobre a região de Kursk. Então aqui no mapa, só para você ter noção cartográfica dos locais que esses drones atingiram. Então olha só, ocorreram ataques aqui sobre a Crimeia, região de Krasnodar, próxima aqui ao Estreito de Kerch. Ataques também foram registrados em Belgorod e Kursk. Essas duas últimas localidades aqui, Belgorod e Kursk, que estão bem próximas à zona de avanço dessas tropas russas aí nas últimas semanas. É aqui, portanto, no Nordeste, que a Rússia hoje tem concentrado o avanço dessas tropas sobre o território ucraniano. Além de toda a infraestrutura danificada nesses ataques, dá uma olhada aqui. O governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, disse que uma mãe e seu filho de 4 anos foram mortos enquanto viajavam em um carro. Então, lamentavelmente, aí, esses ataques também promovem vítimas civis, tanto do lado russo como também do lado ucraniano. Tenho falado muito sobre isso aí nos vídeos que abordam este assunto. Aqui, essa é uma imagem de satélite de uma base aérea localizada em Belbek, na Crimeia. Imagens de satélite obtidas mostram 2 caças MiG-31 e um caça Su-27 e uma instalação de combustível destruídos. Um caça MiG-29 também parece ter sido atingido. Então, olhando aqui para a imagem com atenção, essa aqui provavelmente, acompanha o cursor do mouse comigo, essa imagino que seja a base de combustíveis, né, dessa base aérea, claramente aqui destruída. E aqui uma espécie de uma pista, né, parece ser uma pista, né, de pouso e decolagem. E aí dá para percebermos também aviões destruídos aqui. Aqui uma grande mancha, né, aparentando aí uma explosão. E aqui mais abaixo também outra área destruída e aparentemente os aviões em destroços. Então tá aí as consequências danosas, não apenas para a infraestrutura energética da Rússia, mas também aí algum abalo na sua força aérea. E aí, nesse contexto, avança comigo aqui, Muito se especula, né, que os russos tenham como objetivo, nesse avanço, sobretudo no Nordeste, chegar até Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Porém, de acordo com a OTAN, a Rússia não tem tropas suficientes para esse avanço estratégico em Kharkiv. Olha só o que disse aqui o general Christopher Cavoli, comandante da OTAN, que afirmou em coletiva de imprensa em Bruxelas que os russos não têm a habilidade e capacidade para fazer o ataque, para operar na escala necessária para explorar qualquer avanço para obter vantagem estratégica. Ele continua, os russos têm capacidade de fazer avanços locais e conseguiram fazer isso em parte. Eles também sofreram algumas perdas locais, por isso estou em contato muito próximo com nossos colegas ucranianos e estou confiante de que a Ucrânia manterá a linha de defesa, pontuou Cavoli, esse comandante da OTAN. Então fica claro aqui, se por um lado ele afirma que a Rússia não teria capacidade, habilidade, força para chegar até Kharkiv, por outro ele reconhece que a Rússia conseguiu sim fazer alguns avanços
nessa região nordeste da Ucrânia. E aí o Vladimir Putin, encerrando na sexta-feira uma viagem que fez à China, ele afirmou o seguinte: o presidente russo Putin disse na sexta-feira que invadir e conquistar Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia e que está sob intensos bombardeios de Moscou desde semana passada, não é o objetivo dos russos, pelo menos por enquanto. Então ele buscou deixar claro, né, que a Rússia não tem por objetivo conquistar Kharkiv. Se ele está blefando ou se ele está dizendo a verdade, difícil saber, né? O fato foi que publicamente ele afirmou que não é o objetivo da Rússia conquistar Kharkiv. E em vez disso, segundo ele, o exército pretende criar uma zona tampão para a segurança da própria Rússia. De acordo com o Ministério da Defesa russo, 12 localidades de Kharkiv foram tomadas em 7 dias. Aqui só para deixar claro, mais uma vez, pessoal, Kharkiv é tanto o nome de uma cidade como também o nome de uma região. Algumas cidades da região de Kharkiv já foram conquistadas pelos russos. Aqui no mapa, ó, olha só, dá para termos uma noção desse avanço russo. Aqui em rosa, as áreas já dominadas por tropas russas, e aqui 3 localidades, 3 vilas que já estão sob controle dos russos: Vovchansk, Sbitsk e Zeleny, além de várias outras localidades. E aqui, ó, a cidade de Kharkiv um pouco mais distante da fronteira com a Rússia. Beleza? Volta aqui para o complemento do que disse Putin. Ó. Putin garantiu que suas forças têm avançado conforme o previsto. Também afirmou que Kiev é culpada pelos ataques em Kharkiv, já que bombardearam e continuam, infelizmente, bombardeando bairros residenciais em zonas fronteiriças russas, incluindo Belgorod, na divisa com o nordeste da Ucrânia. Belgorod está bem aqui, ó, bem próximo à fronteira da Rússia com a Ucrânia. Finalizando aqui o que disse Putin, ó, eu disse publicamente que, se isso continuasse, isso o que, pessoal? Esses ataques que a Ucrânia vem promovendo contra cidades na Rússia. Se isso continuasse, seríamos obrigados a criar uma zona de segurança. É o que estamos fazendo. Então, ó, só para deixar claro aqui qual que é a ideia dessa fala do Vladimir Putin. Ele disse que não é o objetivo dos russos conquistarem a cidade de Kharkiv. O objetivo russo seria apenas o quê? Criar uma espécie de uma zona tampão, uma faixa protetora na fronteira entre Rússia e Ucrânia, justamente para que a Rússia conseguisse se proteger desses ataques com drones que têm sido feitos aí com uma grande frequência nos últimos meses por parte da Ucrânia. E aí na sexta-feira ontem, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concedeu mais uma entrevista e nessa entrevista ele disse o seguinte, ó: nova frente de ataques da Rússia pode ser apenas primeira onda. Ou seja, ele buscou deixar claro aí para os países aliados que esse avanço que os russos vêm tendo com relativo sucesso na região nordeste pode não ser único. Pode ser que a Rússia venha logo aí num futuro breve com novos avanços militares significativos contra o território ucraniano. Zelensky voltou, portanto, a pedir por mais armas antiaéreas e diz que a maior vantagem da Rússia na guerra é a proibição imposta por países ocidentais de não usar armamento entregue a Kiev para atacar o território russo. Na verdade, essa proibição ela vem caindo, né? Os Estados Unidos, inclusive, na última semana, o Antony Blinken, secretário de Estado, em visita à Ucrânia, inclusive, ele disse que o uso das armas americanas diretamente contra o território russo pela Ucrânia é uma questão de escolha, é uma decisão que deve ser feita pela própria Ucrânia. E aí ele complementou, né? A Ucrânia deve ter responsabilidade sobre isso. Com essa fala, então, o Antony Blinken meio que tirou um pouco da responsabilidade dos Estados Unidos, né? Ô, Ucrânia, vai lá. Se você quiser usar essas armas contra a Rússia, vai lá e usa. Eu, Estados Unidos, não estou incentivando que você faça isso. O grande temor é sobre como a Rússia reagiria, né, ao uso dessas armas ocidentais diretamente pela Ucrânia contra o seu território. O presidente ucraniano disse que seus países aliados compartilham os mesmos valores, porém tem diferentes perspectivas sobre como a guerra pode terminar. Atenção para isso aqui, pessoal, olha o que ele disse, ó. Estamos em uma situação sem sentido em que o Ocidente teme que a Rússia perca a guerra, porém não quer que a Ucrânia perca a guerra. Meio contraditório, né? Eu vou tentar te explicar, olha só. O que ele quis dizer quando afirmou o seguinte, ó, o Ocidente teme que a Rússia perca a guerra. A impressão que fica é que os países ocidentais, os países da OTAN, Estados Unidos e companhia, não querem se envolver ainda mais na guerra, enviando, por exemplo, tropas e recrudescendo a guerra contra a Rússia, justamente por temer
qual seria o nível dessa reação dos russos. Porque a Rússia, pessoal, tem arma nuclear, é uma das duas maiores potências nucleares. Então, talvez aí o temor do Ocidente seria que a Rússia, caso ficasse muito acuada e começasse a enxergar a possibilidade de perder a guerra, o Putin talvez não pensaria duas vezes em utilizar essas armas nucleares. E uma vez disparada uma arma nuclear, nós não sabemos quais seriam as consequências disso. Então daí a expressão que ele usa aqui, né, que o Ocidente teme que a Rússia perca a guerra. Por outro lado, o Ocidente não quer que a Ucrânia perca a guerra, porque um sucesso da Rússia na guerra contra a Ucrânia poderia posteriormente encorajar os russos a quererem aí invadir outros territórios, outros países ali do leste europeu, algo que seria ruim para os interesses de dominação e de influência dos países da OTAN, dos países ocidentais. Beleza? Mas eu quero que você me diga aí, escreva nos comentários o que você acha dessa fala final aí do Volodymyr Zelensky. Se gostou do vídeo, deixa aí seu like, se não gostou, deixa o dislike. Considere também apoiar financeiramente o canal, caso goste dos meus vídeos. Informações da minha chave Pix aqui na descrição deste vídeo. Valeu, meu povo! Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!